Oi gente, eu sou a Tailane Costa e hoje nós estamos em mais um vídeo do Veda. Eu vim hoje trazer a temática da saúde mental de nós professores durante essa quarentena devido ao coronavírus. Tá bem complicado, né? Se você aí é professor ou tem algum contato com algum que seja na família, seja amigos, enfim, namorado, você deve saber que não tá fácil. Deixando aqui claro que não é a única profissão que está sofrendo com isso. Claro, nós temos os profissionais de saúde que estão sofrendo demais com isso porque estão na linha de frente, mas vocês vão entender um pouco mais meu raciocínio. Vamos lá, eu vou tentar fazer esse vídeo de tomada única porque eu não vou ter muito tempo de editar e eu vou fazer de uma postagem que eu não vou citar o nome da pessoa, que eu não sei se a pessoa vai querer ser exposta, apesar de estar público. Eu vou tentar também deixar o nome dela um pouco de fora disso, porque eu acho que o que interessa é o sentimento, né? É uma mulher que colocou do Rio de Janeiro, o que eu entendi, que ela colocou assim, o textão da quarentena. E lá se vão 2 semanas. Vai ser um textão de desabafo, sim. Acho que todo mundo passa por momentos de desespero de vez em quando. E se estamos em isolamento social, acho que esses momentos ficam mais rotineiros. Só ver como tá a bateria ali. Essa foto não é de hoje. Hoje eu estou bem, por enquanto. Mas essa foto tem história. Ela veio de uma crise de ansiedade depois de não conseguir montar uma videoaula. E é sobre essas aulas que eu vim desabafar. Eu tenho um total de 21 turmas. Em tempos comuns eu gasto mais ou menos 3 dias para montar a aula, prova, exercícios e atividades. Para conseguir dar aula para 21 turmas, eu fiz 5 anos de curso, mais 5 anos de faculdade, mais 2 pós. Eu não entendi por que 5 anos de curso, mais 5 anos de faculdade, mais 2 pós. Pode ser que ela tenha feito aquele, magistério, não sei, enfim. Uma semana contando 7 dias, se eu trabalho 3, às vezes 4 ou 5, me sobra tempo para brincar com os cachorros, dormir, descansar, ler, ir para academia e fazer o que eu bem entender. Mas isso era antes da quarentena. Licença que eu vou aqui pegar meu café, né, gente? Antes que ele fique gelado. No dia que essa foto foi batida, eu ouvi a seguinte frase, depois de pedir ajuda com um programa de edição de vídeo. Você tem que se virar sozinha, é tão simples, não é possível que você não entenda. A frase pode não ser essa ao pé da letra, mas sem dúvida o contexto é: eu não sou youtuber, eu não sou blogueirinha, eu não ganho renda fazendo entretenimento virtual para outras pessoas. Eu sou professora e eu estudei muito para chegar até aqui e não fiz nada disso sozinha. Hoje, para gravar uma videoaula de 25 minutos para uma turma, eu demoro entre fazer a aula, gravar e editar um dia e meio. Agora é só fazer as contas. Com 21 turmas, quanto tempo eu perco na frente do computador? Some isso ao fato de eu não saber e ter que procurar tutoriais na internet. Some ainda estarmos todos em casa. Então é criança correndo para lá e para cá. Muitos professores têm filhos, vocês sabiam? Gente chamando o escritório um ambiente de trabalho que é dividido com outras pessoas que também estão em home office. Some ainda a pressão de trabalhar mais e ouvir que talvez você tenha seu salário reduzido porque os pais dos seus alunos falam que você, professor, está em casa ganhando para fazer videozinho. Some a pressão da própria quarentena. Quanto tempo me sobra apenas para respirar? Porque sim, brincar com os cachorros, ler e descansar, eu já desisti. Exigir que a gente aprenda outras coisas do dia para a noite é cruel. E eu entendo que a roda não pode parar de girar e que os alunos têm que ter aulas e que a vida continua. Eu não quero férias, não são férias. Eu quero empatia. Eu quero que as pessoas entendam que a gente está correndo contra o tempo para deixar tudo pronto para os filhos de vocês. Que estamos trabalhando o triplo e que estudamos muitos para chegarmos a ser professores. Dar aula não foi do dia para a noite. Aluno, olhe seu professor com mais carinho. Pai, mãe, não diga que o professor do seu filho está em casa sem fazer nada. Familiares, entendam que nós vamos precisar de ajuda. Escolas, valorizem os seus profissionais. A quarentena vai acabar
E qual é a lembrança que você quer levar dela? Bem forte, né? Agora eu vou falar especificamente sobre a minha realidade. Pelo que eu entendi, essa menina, essa mulher aí da postagem, ela trabalha, pelo que ela disse, né, em escola particular. No caso, no meu caso, né, eu sou funcionária pública, então a questão do meu salário, ela fica, pelo menos por enquanto, ela fica garantida. Mas as cobranças são praticamente as mesmas, sendo que em um outro contexto. Porque, por exemplo, a gente está fazendo uma série de atividades, só que tem alunos que não têm acesso a essa maneira de pegar atividades, por exemplo, pela internet. Teve uma estudante de uma das turmas que eu leciono lá na escola que chegou para mim e pediu para eu enviar para ela separadamente as coisas, porque ela só utiliza a internet por meio de dados móveis. E ela também mesmo os dados móveis, ela tem uma certa dificuldade, porque ela nem sempre tem crédito. Acho que foi uma coisa assim que ela disse, não tenho certeza. Mas ela disse que realmente não tem Wi-Fi em casa e só utiliza por dados móveis. Então vídeos, esse tipo de coisa ela não conseguiria ver. Então, o nosso planejamento, as nossas atividades, no caso da minha realidade, na minha escola, que é uma escola pública estadual, ela ainda tem que passar pela realidade do aluno também, que mesmo que a gente não consiga fazer vídeos da forma que estão cobrando essa professora, que provavelmente por estar em escola particular tem alunos de classe mais alta, e por estar em escola particular ainda sofre um tanto mais, porque a gente sabe que em escola particular é muito mais, é uma relação muito absurda, assim, de cliente, né? É como se o ensino fosse um produto, é uma coisa bizarra. Eu já tive experiência em escola particular, eu sei que são contextos bem diferentes em si, só que tem uma coisa aí que une a gente, que é a questão da nossa saúde mental, com toda essa coisa bombardeando durante uma quarentena, que a gente já está preocupado em pegar ou não pegar o vírus, saber ou não se a gente tem sintomas, quando a gente precisar sair ali para comprar pão ou ir para o supermercado, ter todos os cuidados necessários para não ficar muito perto de gente, muito próximo, conviver com a própria ideia que tem gente que ainda não acha que isso é real. Então vem tudo isso na nossa cabeça, até minha própria terapia eu estou fazendo online. E me sinto privilegiada de, primeiramente, poder fazer terapia e poder fazer online. Mas aí tem uma série de implicações também, que é estar em casa, tendo que lidar com uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho crise de pânico, normalmente, e elas acontecem mais quando eu fico muito tempo dentro de casa e depois eu saio para ficar junto de uma quantidade grande de pessoas, que é como se a gente perdesse esse contato social, né, de fato. Então, quando a gente volta, é complicado. Então, assim, eu estou lidando com esse fato também, de que quando eu voltar para a sala de aula, ou até mesmo para um transporte público, ou até mesmo para andar na rua com muita gente, vai ser complicado para mim. E eu vou ter que lidar com isso da maneira que eu conseguir. Então, me tocou muito o relato dessa professora, porque a gente nem sempre pode cuidar da nossa saúde mental quando essas cobranças vêm. Porque, por exemplo, eu entendo que a gente tem que, de alguma maneira, continuar trabalhando, porque as cobranças, elas vêm, por exemplo, as cobranças, elas chegam a nós porque estão cobrando quem está acima da gente e por aí vai. É como se fosse uma reação em cadeia, né? E é complicado, inclusive, eu penso no lado dos estudantes, porque, de certa maneira, eles vão ter que continuar um ano letivo pensando também em todas essas situações. Só que voltando para nosso dia a dia de professor, a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. A gente ainda não sabe exatamente o que é que vai ser feito para esses alunos que não estão conseguindo ter acesso às atividades. Mas a gente tem que fazer, de toda maneira, a nossa parte. Só que o que eu acho que a gente tem que pensar ainda mais agora, porque eu acho assim, que a quarentena está mostrando que muitos aspectos que estavam sendo desvalorizados, principalmente a partir desse governo, eles precisam começar a serem mais valorizados. Por exemplo, pesquisa, quanto se tirou do valor de pesquisas
e quanto isso vai implicar nas pesquisas que estão se fazendo para as vacinas contra esse coronavírus. O problema da própria corrupção, o problema que vocês acham o quê? Que acabou, que havia em um governo apenas de um partido X e que agora está tudo bem. Não existe isso, minha gente. Infelizmente é uma coisa que no nosso país ela já existe há muito tempo e a gente começa a conviver com isso. E outra, tem gente que ainda não está entendendo que o auxílio do governo nesse momento não é uma bondade do governo federal, não é nada mais do que resposta de todos os impostos que nós viemos pagando todos esses anos. Mas mesmo assim as pessoas parecem que não colocam as mãos na consciência e que ainda não tem também consciência de classe para começar a pensar que é pobre. Tem gente que acha que porque ganha 4 mil, 5 mil reais já é da classe alta no Brasil. Isso é louco, né? Pensar nisso. É louco, inclusive. Porque, pelo amor de Deus. E tenho certeza que quando a gente sair, falando de nós professores, quando a gente sair dessa quarentena, desse processo de quarentena, a gente ainda vai ter que lidar com essa volta à sala de aula. A gente não sabe como é que vão ficar as férias, por mais que digam que isso não é férias. Na escola particular é um pouco diferente, né? Eles deram os 15 dias de férias agora, mas a gente ainda não sabe como é e se vai ser preciso repor essas aulas. E de que maneira isso vai ser feito. Eu acho que toda essa quarentena e esse ensino à distância está servindo para mostrar que se o governo, como já pensou em fazer o ensino à distância, ele vai precisar investir muito mais, porque não é assim que se consegue, não é do dia para a noite. Nem todo estudante tem acesso a computador, nem todo professor tem acesso, e ele não precisava ter a obrigação de ter esse acesso a computador e internet por meios próprios para fazer um trabalho que ele é remunerado, mas muito mal remunerado. Então, se não tem como investir nesse equipamento, no dinheiro que a gente recebe, se a gente não tem nenhum adicional para adquirir essas coisas, fica complicado, né? A gente tem que começar a pensar nessas realidades e a começar a pensar de maneira mais humana. Uma coisa que eu ouvi em um dos compartilhamentos dessa postagem que eu li, né, é que a menina falou dos problemas, tá bem consciente do que nós professores passamos, mas no final ela falou assim, tem que ter muito amor. Aí eu cheguei e comentei assim, olha, só amor não adianta. Porque amor eu tenho pela minha profissão, eu gosto de ser professora, mas só amor não vai salvar a nossa saúde mental, não vai dar de volta o tempo que a gente teria de descanso, talvez depois, e até esses limites assim de horário de trabalho, eles não são respeitados quando o trabalho na escola ele vira algo remoto. Acho que em algumas situações são respeitadas, mas eu acho que também a gente tem, enquanto classe, a gente tem que começar a se impor de certa maneira e se os outros não respeitam, a gente pelo menos respeitar. Como? De que maneira? Se a gente trabalha, vamos dizer, na segunda-feira, de manhã e à tarde, um exemplo, né? Não é o meu caso, mas se a gente trabalha de manhã e à tarde, por que é que a gente tem que fazer atribuições à noite? A não ser que seja planejamento de aula, alguma coisa que vá adiantar o nosso trabalho em outros momentos, porque a gente escolheu fazer dessa maneira, eu acho melhor você, mesmo de casa, para preservar também um pouco da sua sanidade, você seguir seu horário de trabalho. Mas como a professora relatou, tendo 21 turmas, sendo obrigada a fazer 21 aulas, isso fica meio impossível, né? Mas aí a gente tem que ver cada realidade, o que é possível melhorar em cada realidade. E é muito triste que a gente tenha que ler relatos desse tipo. A educação urgente, e nós profissionais da educação, a gente precisa ser muito, muito, muito mais valorizado nesse país.
Porque todo esse turbilhão que todo mundo está vivendo, a gente está vivendo também e continuando trabalhando. Como eu disse lá no começo, né? Não só a gente, mas os profissionais de saúde, aqueles que estão no comércio, em outros serviços essenciais, né? Que trabalham em supermercado, padaria, farmácia, os caminhoneiros que trazem as coisas, enfim. Eu acho que muito disso tem que ser pensado. A saúde mental dessas pessoas também tem que ser levada em consideração. Eu sei que é tudo muito difícil, que é um momento, é uma situação até sem precedentes. Eu, pelo menos, nunca vivi nada parecido. E a gente tem que ir aprendendo, vivendo, né? E tomando cuidado cada dia com a nossa saúde mental. Então você que é aí professor, pelo amor de Deus, faça o possível pelo menos, para se manter são nesses momentos, tá? E se você me conhece ou quer comentar aqui alguma coisa, mesmo não me conhecendo, quer desabafar, não hesite, sabe? Pode vir aqui nos comentários e vamos tentar conversar sobre isso. Se for negócio, eu posso até fazer outros vídeos sobre, certo? Tchau, um beijo enorme e até o vídeo de amanhã.